Porque nós estamos aqui no estúdio com o psiquiatra Bruno Pascali Camarota. Bruno, são tantos casos assim de jovens que somem, alguns aparecem mortos tempos depois. A gente teve o caso do Wellington, o caso do Rian também, o neto do Chico Anísio. O que acontece com a adolescência? Esse período é normalmente conturbado, assim, que leva as pessoas ao suicídio? Então, o que acontece, bom dia Eliane, bom dia a todos. O que acontece é o seguinte, são muitos fatores que podem desencadear o processo de depressão. Entre eles, até a descoberta da pessoa no mundo, quando a pessoa não consegue se satisfazer, ainda não sabe o ponto ideal onde que ela se encontra. E isso leva à autoestima baixa. E muitas das vezes os pais acreditam que aquilo seja uma fase que vai passar. O adolescente em geral pode se isolar, né? Pode, no caso, também voltar a consumir drogas, usar principalmente álcool e outras drogas ilícitas, e com isso via desencadear um processo depressivo que muitas das vezes a família acaba achando que aquela fase natural vai passar. E dá para perceber quais são os indícios que a pessoa vai se suicidar? Sim, então. O isolamento cada vez mais, vamos dizer, mais intenso da pessoa é um indício. Vamos dizer assim, quando ela começa a falar coisas relacionadas à morte, a que quer desistir de tudo. Então, para cada suicídio que acontece, de fato, 10 tentativas a 20 tentativas são feitas antes. No Brasil, em torno de 28 pessoas por dia acabam se suicidando. Nossa, é muita gente. Muita gente. E é constatado que homicídios mais causas naturais de morte são inferiores à questão do suicídio, ou seja, o suicídio é bem relevante segundo a Organização Mundial de Saúde. E ainda é um tabu, não é? A gente tem que falar sobre isso sim, porque acaba que as pessoas não conversam e isso atrapalha no diagnóstico, não é? Exatamente. O tabu social, e principalmente a depressão, hoje em dia ainda é visto pela maioria das pessoas como sendo uma fraqueza de caráter, mas na verdade é uma doença. É uma doença que precisa ser vista tanto do aspecto psicossocial quanto do aspecto químico. Por isso é importante as escolas conversarem sobre isso, os pais não terem vergonha de perguntar aos seus filhos como anda a vida deles. Porque muitas das vezes os pais têm receio de atrapalhar a vida dos filhos, mas na verdade os pais, juntamente com os amigos, devem sempre ver e investigar sinais de alteração de comportamento. Principalmente se tem drogas envolvidas, né? Esse é o alerta, ficar sempre atento. Exatamente. Então, por favor, para finalizar aqui, queria que você falasse diretamente aos pais, porque muitos deles estão passando por uma situação parecida agora, eu tenho certeza. Senhor, senhora que está nos ouvindo agora, que está nos vendo, procure conversar mais com seu filho, porque isso é o primeiro indício de que uma boa relação, um bom diálogo, é a primeira coisa que é uma primordial numa relação. Se você conhece bem seu filho com certeza vai acreditar em você e vai abrir com você sobre o que verdadeiramente ele está sentindo dentro da sua mente, do seu coração. Então, pais, tenham cuidado em relação aos seus filhos, não os deixem de lado. Tá certo, Bruno, muito obrigada. O nosso objetivo aqui no SBT Rio Manhã é de trazer esse tema que ainda é considerado um tabu, é sempre prevenir, orientar, trazer para você que nos assiste esse esclarecimento importante, porque muitas famílias estão passando exatamente por essa situação agora. Bruno, muito obrigada. Obrigado.